E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, uma conversa um pouquinho mais informal com você, carro estacionado, quero falar um pouquinho sobre teologia, isso aí. Mas antes, queria convidar você a se inscrever no canal, me ajude aí para que rapidamente nós possamos chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Teologia, é sobre isso que eu venho falando há muito tempo, muitos anos, aqui na internet. E eu gostaria de falar sobre algo que constantemente as pessoas me perguntam: como estudar teologia? Bom, eu gostaria de responder essa pergunta em uma perspectiva a dividir a teologia em níveis. O primeiro nível de estudo teológico é o estudo das Sagradas Escrituras. Porque a teologia começa não do esforço humano em tentar entender a divindade, mas a teologia começa da revelação de Deus sobre si, sobre suas obras e sobre seu propósito salvífico a nós. A teologia não parte do ser humano. A teologia parte da compreensão da graça de Deus, que a si mesmo se manifesta a nós, para que possamos compreender a dimensão de quem é Deus, o que ele faz e o que nós temos a ver com tudo isso. Então, uma leitura consistente da Bíblia já é mais do que a metade de um bom construir de saber teológico dentro de nós. Ou seja, a jornada teológica começa com a leitura bíblica consistente. Deixa eu te perguntar, você que quer estudar teologia, você que gosta de conteúdo teológico, você já estudou a Bíblia de capa a capa, já leu a Bíblia de capa a capa, já compreende o enredo total da Bíblia, já sabe fazer as conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento, das partes legais, ou seja, da lei, com as partes que falam especificamente do Evangelho? Fazer isso é um exercício muito importante e muitas vezes eu pego pessoas que durante uma conversa curta a gente tem a nítida impressão que a pessoa foi primeiro ler os grandes clássicos da teologia e não leu a Bíblia Sagrada. Isso é um erro mortal. Por quê? Porque nós estamos falando da base. Se você não tem a base, se você não tem o alicerce, tudo que você constrói em cima, além de ser algo frágil, é algo que com o tempo fica insustentável. É como você repetir como um papagaio o que outras pessoas falam, o que outras pessoas pensam, sem você mesmo ter a experiência de se encontrar com esse Deus que se revela por meio das Escrituras. Porque teologia não é apenas acúmulo de conhecimento. Teologia é uma forma de você se relacionar com o Deus que se revela por meio das Escrituras. Querido, nunca se esqueça disso. A sua vida com Deus vale mais do que aquilo que você acha que sabe sobre ele em termos meramente cognitivos e acadêmicos. Leitura da palavra de Deus, rotina devocional, ler partes da palavra de Deus com mais profundidade, fazer interconexões. Isso é muito importante e um verdadeiro labor teológico, numa perspectiva protestante reformada, começa com isso. Agora, o segundo ponto é que nós precisamos organizar as ideias que nós temos de forma espalhada, esparsa na Bíblia. Se a base é o que eu chamaria de teologia bíblica, aquilo que vem junto, mas organizando tudo isso, é o que nós chamamos de teologia dogmática, teologia sistemática, a confessionalidade, que nos ajuda a organizar aquilo que nós temos na palavra de Deus de uma forma pedagógica, de forma a facilitar a nossa vida e de forma de acordo com moldes racionais e de lógica, você compreender o que Deus está fazendo, o que Deus requer de nós. Nenhum de nós
vai ler a palavra de Deus com uma neutralidade plena. Todos nós somos filhos do nosso contexto, nós somos filhos dos contextos imediatos de igreja local, de tradições confessionais dentro da qual nós nascemos ou que nós temos contato, e isso vai, de alguma maneira, direcionar algumas formas de interpretarmos o texto bíblico ou não. Então, você organizar bem essas ideias é muito importante. A teologia sistemática, a teologia dogmática, não sobrevive sem a teologia bíblica. E a teologia bíblica, ela é enriquecida de forma a organizarmos bem essas categorias teológicas para que nós compreendamos qual que é a narrativa geral e o cômputo geral da ação graciosa de Deus para com o ser humano. Então, ler a Bíblia, ler também com atenção e à luz da palavra de Deus, aí sim, documentos importantes da nossa tradição cristã, confissões de fé, teologias sistemáticas, tudo isso vai fazer com que você tenha uma visão mais organizada. A teologia que nasce da Bíblia de forma orgânica é a teologia bíblica, e o esforço de organizar tudo isso é o que nós chamamos de teologia sistemática e teologia dogmática, que muitas vezes é onde as pessoas vão em primeiro lugar. Porque as pessoas querem regra, querem doutrina, querem algo fácil, querem algo direto. E muitas vezes isso faz com que a pessoa não tenha sequer a noção de onde vem tudo isso e em que parte da grande narrativa de Deus isso encaixa. Não há virtualmente benefício em você conhecer a doutrina do pecado se você não sabe como que o pecado é tratado de Gênesis a Apocalipse, ou em Gênesis ou em Romanos. Então, nós precisamos ter uma apreciação teológica equilibrada. Muitas vezes a gente tem discussões teológicas que você nitidamente percebe que as pessoas estão apenas trocando e rebatendo argumentos como papagaios e não têm tempo e nem condição de imergir no texto bíblico e dizer à luz do texto bíblico o que está acontecendo. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante. Agora, em terceiro lugar, e infelizmente é um nível de teologia que eu diria que falta muito, é o nível da teologia prática. Ou seja, a teologia não é apenas informação solta, que serve apenas para inchar o seu cérebro e ensoberbecer o seu coração. A teologia te humilha e a teologia te coloca em contato com um Deus que quer agir em você, na sua cachola, no seu coração, mas também por meio de você, usando a sua vida, os seus membros, tudo de você, o que você faz, o que você gosta de fazer, tudo isso para expressar a sua glória aqui no mundo, para trazer, por meio das nossas vidas, a mensagem que salva, para tornar o nome de Jesus conhecido. Então você lê a Bíblia, você faz um bom trabalho de apreciação sistemática das doutrinas, mas a pergunta importante é: e daí? Essa pergunta te ofende? E daí? Não é triste você estar numa situação em que você fez um monte de coisa legal até e a pessoa chega e diz: e daí? Para que isso serve? Pois é, o e daí é o que aponta para a nossa vida. Eu tenho um coração cheio da Bíblia, eu tenho a cabeça cheia de doutrinas. E aí? Em que eu tenho usado tudo isso? Será que eu tenho vivido isso? Será que eu tenho expressado isso de forma concreta às pessoas? Em outras palavras, eu tenho vivido a vida com Deus mais como uma experiência acadêmica ou como um relacionamento vivo? Eu tenho me relacionado com a palavra de Deus mais no sentido de transmissão de conhecimento, ou eu tenho me exposto à palavra de Deus de maneira que a palavra de Deus vem e destrói todos os meus ídolos, as minhas paixões e vira as coisas do avesso e me transforma em uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus Cristo? O meu saber teológico tem feito com que eu seja mais brando com as pessoas? Ou o meu saber teológico tem me feito pensar
e agir de forma coerente com o Evangelho dentro do contexto onde nós estamos. A prática é a parte visível de todo o processo. Mas não somente isso, mas a prática é o que realmente Deus quer ver de nós. Uma prática que vem de um coração transformado pela palavra de Deus, que glorifica a Deus, que serve o próximo. Quando nós paramos apenas no nível intelectual, nós achamos que somos a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Mas quando nós entendemos que Deus quer trabalhar em nós e também por meio de nós, nós somos humilhados e nós nos tornamos pessoas mais maleáveis e assim instrumentos da graça de Deus. Então, a teologia não é exercício de ego, não é instrumento de poder. A teologia nos leva a conhecer a Deus, sermos constrangidos pelo seu amor em Cristo Jesus e vivermos na simplicidade, na humildade, no serviço que o Espírito Santo nos ajuda por meio da transformação do coração que ele faz e que ele promove. 3 approaches de teologia. Eu poderia falar aqui de dicas de quais livros você poderia ler. Talvez, oportunamente, eu faça isso. Qual seminário você pode ir? Qual curso de teologia você pode fazer? Você pode fazer o meu, lá, www.escoladidascalia.com.br. Mas não vai adiantar em nada você fazer os meus cursos, você ler livros, se a sua vida não mudar. Se Deus não transformar a sua vida, porque Satanás é um bom teólogo também. O que você achou dessa reflexão? Você se identificou com algum ponto? Coloca aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, compartilhe. E eu queria fazer um convite muito importante para você. Seja membro do nosso canal. É uma forma de você ajudar o meu canal a chegar a muito mais pessoas com a sua contribuição, mas também uma forma de eu poder conversar de forma mais direta com você, porque dentro do nosso canal, na parte de membros, nós temos vídeos exclusivos para você, vídeos inclusive em que eu faço essa articulação de forma mais aprofundada, como viver o evangelho na sociedade. Vídeos que eu só preparei para você saber um pouquinho mais de como eu penso e de como eu articulo a teologia com o mundo real. Vai lá, conheça e esteja conosco. Que Deus te abençoe. E nós vamos fazendo mais esses vídeos aí de reflexão para você pensar em teologia, em Bíblia e em vida cristã. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.